Questão número 1 da prova de 2014, meus caros. Ela trata sobre poder de polícia. Vamos ler a questão. A propósito do poder de polícia administrativa e a sua conformação atual, analisa as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. A promoção da ordem pública também envolve deveres de colaboração ativa por parte de todos os integrantes da comunidade. 2. Afirmar que o poder de polícia administrativa é um instrumento de eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa dizer que ele compreende a competência para impor aos sujeitos o dever de promover condutas ativas que satisfaçam, de modo mais adequado, os direitos fundamentais alheios e os interesses sociais. Assertiva 3. O poder de polícia administrativa pode justificar medidas traduzidas no uso de força material pelo agente, destinada a constranger fisicamente os sujeitos envolvidos. 4. A cobrança da taxa instituída para custear o poder de polícia não exige a demonstração de efetiva realização do serviço. Qual delas está correta, meus caros? A. Nenhuma assertiva está correta, todas estão corretas, apenas a 1 ou apenas a 2 está correta. Vamos uma a uma, então, meus amigos. A ideia de promoção de ordem pública, que também envolve deveres de colaboração ativa por parte de todos os integrantes da comunidade, consubstancia-se na ideia de solidariedade que está determinado no artigo 3, inciso 1 da Constituição Federal. Ou seja, indica, assim, uma correção do seu conteúdo. Na 2, afirmar que o poder de polícia administrativa é um instrumento de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que significa dizer que ele compreende a competência para impor aos sujeitos o dever de promover condutas, também, meus caros, indica a ideia de solidariedade entre os cidadãos num plano horizontal. E o Estado, sim, tem o dever de incentivar e praticar o fomento dessa solidariedade. Ou seja, também pode ser considerada correta a assertiva 2. O poder de polícia administrativa pode justificar medidas traduzidas no uso de força material. Esse força material pode assustar muita gente, mas lembramos a lição de Kelsey, onde estabelece que o Estado exerce a força legítima versus a força ilegítima. Então, se agir conforme os limites da legalidade, sim, estamos lendo uma assertiva correta. A última, que talvez poderia trazer uma maior dúvida, o STF já assentou que a ideia de taxa instituída para custear o poder de polícia não precisa necessariamente de demonstração efetiva da realização do serviço, pois ela é presumida. Ou seja, meus caros, aqui estamos tratando da alternativa B como a correta. A 1, a 2, a 3, a 4 são verdadeiras. Questão número 2. Vamos lá. Sobre controle da administração pública. A respeito do controle da administração pública, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O mandato de segurança coletiva é via aberta aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, às organizações sindicais, entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos membros e associados que concernem ao fator que os congrega na entidade, dadas as finalidades que lhes correspondem e consubstanciam o seu objeto social. 2. O controle externo da atividade administrativa é também exercido pelo Tribunal de Contas, órgão de auxílio do Poder Legislativo dotado de competência para fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos e contratos administrativos, os quais podem ter seus efeitos prontamente sustados pelo Tribunal diante da apuração de defeitos. 3. A aprovação ou homologação são atos que traduzem competência discricionária, destinando-se a manifestar a concordância da administração pública com o ato anterior. 4. A ação civil pública visa promover a responsabilização por danos morais e patrimoniais e a proteger apenas interesses homogêneos coletivos ou interesses difusos, exceto que envolvam tributos e contribuições. Qual dessas alternativas está correta? A, apenas A1 é 4, B, A1 é 2, C, A2 é 4, D, A3 e A4.
Meus caros, quando tratamos sobre mandado de segurança coletivo, nos remetemos ao artigo 21 da Lei 12.16 de 2009, que trata o seguinte, lei que disciplina o mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos aos integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades, dispensadas para tanto a autorização especial, ou seja, a assertiva conhecida com o texto legal. Na alternativa 2, temos o seguinte: o controle externo da atividade administrativa também é exercido pelo Tribunal de Contas, órgão de auxílio ao Poder Legislativo e dotado de competência para fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos e contratos administrativos, os quais podem ter seus efeitos, aí está o destaque e o cuidado, prontamente sustados pelo Tribunal. No artigo 71, parágrafo 1º da Constituição, indica que contratos são sustados diretamente por quem? Pelo Congresso Nacional. Então aí está a falha dessa alternativa. Então ela é inverídica. 3. Aprovação ou homologação são atos que traduzem competência discricionária, destinando-se a manifestar a concordância da administração pública com o ato anterior. Na verdade, essas são características apenas da aprovação, meus caros. Homologar é ato vinculado, onde se verificam os requisitos legais da atuação anterior. A aprovação, existe uma discricionariedade, se segue concordando ou não com aquele ato anterior. Então aí está a diferença importante que torna essa alternativa falsa. 4. A ação civil pública visa promover a responsabilização por danos morais e patrimoniais e a proteger apenas interesses homogêneos coletivos ou interesses difusos, exceto o que envolve tributos e contribuições previdenciárias. É o que reproduz o artigo 1º, parágrafo único da Lei 7347 de 85, que trata sobre a ação civil pública. Ou seja, de fato, as assertivas 1 e 4 são as corretas. Vamos então para a questão número 3, ainda do concurso de 2014. Sobre discricionariedade administrativa. A propósito da discricionariedade administrativa, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Não preciso nem lembrar a vocês que é fundamental vocês ficarem atentos se a questão pede a correta ou a incorreta. Pelo amor de Deus, por favor, não caiam nessa primeira armadilha. Aqui está pedindo a correta. O exercício do poder discricionário resulta na ausência de lei ou da ausência de regulamentação legal de certa matéria. 2. A existência de discricionariedade ao nível de norma significa que a discricionariedade existirá com a mesma amplitude perante o caso em concreto e que existirá em face de qualquer situação que ocorra. O desvio de poder é um vício subjetivo, porque o que importa é se o agente pretendeu ou não discrepar da finalidade legal, e não se efetivamente ele discrepou. 4. Em tema de controle judicial do ato discricionário, é possível, em situações específicas, que o juiz exerça, em substituição ao administrador, a apreciação subjetiva do ato, a fim de apontar, em concreto, sob critérios de oportunidade e conveniência, a melhor situação para a hipótese em análise. Logo, apenas a assertiva 3 e 4 estão corretas, apenas a assertiva 1 e 2 estão corretas, nenhuma das assertivas está correta, apenas a assertiva 3 está correta. Aqui, meus caros, dizer que o poder discricionário resulta da ausência de lei é um absurdo muito grande, porque toda atuação administrativa depende necessariamente da lei. Então, a 1 já está descartada. A existência de discricionariedade ao nível de norma significa que a discricionariedade existirá com a mesma amplitude perante o caso em concreto e que existirá em face de qualquer situação que ocorra. Para caracterizar o ato, não há necessariamente essa relação entre a construção da norma e as suas consequências concretas. Se a norma determinar como deve ser, é vinculado.
não necessariamente discricionário. Então, além da confusão da própria assertiva em si, observamos a independência da produção do ato frente a essa pré-determinação de vinculação ou discricionariedade. O desvio do poder, ao estabelecer o vício subjetivo, porque decorre da ação do agente, não corresponde com a realidade, porque a preocupação do desvio do poder é apenas realizar algo diferente do que foi definido em lei. Ou seja, a intenção, o ambiente subjetivo do administrador não importa caso ele não atue fora dos limites da lei. Ou seja, o que dispõe essa assertiva é justamente ao contrário. O que importa é o que ele efetivamente fez e causou para a administração ao agir na ilegalidade, não a sua intenção, caso ela não seja concretizada. Então não é o aspecto subjetivo, mas sim o objetivo que estamos a nos preocupar. E na assertiva 4, o que chama a atenção é a afirmação que o juiz pode substituir o administrador. Não pode, tá? A expressão substituição do judiciário pelo executivo acende a luz da disposição do artigo 2º da Constituição, que estabelece a harmonia entre os poderes. Então, ao tratar das assertivas, qual seria coincidente com a análise de cada uma dessas alternativas, chegaríamos à letra C, que nenhuma das assertivas acima está correta. Bom, meus caros, vamos partir para a questão número 4 do nosso estudo, então. Eu peço uma atenção especial a vocês para verificar aquele desenho que eu sugeri no começo do nosso diálogo, da nossa conversa, onde se expressa os princípios da administração pública. No que se refere aos princípios da administração pública, diz a questão, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. De acordo com o expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com redação da emenda constitucional número 19 de 98, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência. 2. A constatação de um ato interno viciado torna inafastável pela administração do que se extrai dos princípios da legalidade da autotutela a sua anulação. 3. A Constituição Federal de 88 autoriza restrições pontuais e transitórias ao princípio da legalidade. 4. Os princípios fundamentais que decorrem da denominada bipolaridade do direito administrativo ditos universais ou onivalentes são os princípios da legalidade e da moralidade. As assertivas que indicam a correção das questões são: A. Apenas a assertiva 3 está correta. B. Apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. C. Apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas. D. Apenas a assertiva 4 está correta. Vejam que questão bem construída para que os nossos futuros magistrados tenham um conhecimento amplo e, como eu disse a vocês no começo da aula, sistemático da matéria. Quando há preocupação em determinar quais são os princípios constitucionais da administração pública, existe um estranho no ninho nessa assertiva número 1. Como eu disse a vocês, os princípios expressos da administração pública estabelecidos na Constituição resumem-se na ideia do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, razoabilidade está perdido nessa questão. Tá? Então, apenas legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A constatação de um vício do ato administrativo obriga inafastavelmente a sua anulação? Não necessariamente, porque esse ato administrativo pode ser salvo, pode ser recuperado, esse vício pode ser sanado. Ou seja, pode ocorrer a convalidação do ato administrativo. Então, pela sua característica peremptória, a assertiva 2 não pode ser considerada correta. A 3, meus caros, a Constituição Federal autoriza restrições pontuais e transitórias ao princípio da legalidade. Saber responder a assertiva 3 decorre
de uma sabedoria também, conhecimento profundo e sistemático da assertiva número 4, porque precisamos compreender que não existe princípio absoluto no direito administrativo. No direito, de uma forma geral, mas como estamos tratando em forma especial do direito administrativo, quando vocês lerem, quando forem apresentado a vocês características de universais, univalentes, características que apontam o princípio como algo absoluto, passe a duvidar dessas afirmações. Ou seja, quando a assertiva 3 abre um espaço, abre uma brecha para determinadas restrições do princípio da legalidade, por exemplo, quando o ato administrativo atende aos valores do direito, mas não atende à legalidade formal, sim, essa assertiva indica uma correção. Quando tratamos de maneira peremptória, novamente, de maneira inflexível, de princípios como da legalidade e da moralidade, essa ideia não se coincide com a interpretação sistemática do direito e indica a sua inveracidade, como é o caso da assertiva 4. Ou seja, ao analisar as alternativas, chegamos à conclusão que apenas a assertiva 3 está correta, que é indicada na alternativa A. Questão número 5, vamos tratar sobre licitação. Tratando de licitação, analisa as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. As licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, imóveis do patrimônio da União, serviços inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estão sujeitas às normas gerais estabelecidas na Lei 8666 de 93. Para a inscrição cadastral de que se trata o artigo 34, a Lei de Licitações ou sua atualização, a qualquer tempo o interessado necessariamente fornecerá os elementos imprescindíveis à satisfação das exigências do artigo 27 da lei. 3. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, independentemente da fiscalização ou do acompanhamento pelo órgão interessado. Assertiva 4. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de anulação do ato. Alternativas. A. Apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. E a D. Todas as assertivas acima estão corretas. Então vamos analisar cada uma delas. As licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e imóveis do patrimônio da União. Esse trecho é um estranho e não converge com o estabelecido no artigo 1º da Lei 8666. Observem, meus caros, é questão literal de texto legal. É saber exatamente como o texto legal se expressa e se essa expressão coincide com o estabelecido na prova. Não trata o texto legal sobre imóveis do patrimônio da União, até porque ela diverge das outras indicações, por exemplo, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, essa assertiva primeira já está contaminada. A 2, meus caros, para inscrição cadastral de que trata o artigo 34 da Lei de Licitações ou a sua atualização, a qualquer tempo, o interessado necessariamente fornecerá os elementos imprescindíveis à satisfação das exigências do artigo 27 da lei. É o que trata o artigo 35 da Lei de Licitações. Ou seja, a assertiva está correta. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, na execução do contrato, independentemente da fiscalização ou do acompanhamento pelo órgão interessado. É o que determina, o que expressa o artigo 70 da Lei 8666, ou seja, essa assertiva também está correta. A 4. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de anulação do ato. Faltou um pedaço dessa assertiva para que ela fosse considerada correta. A indicação que a responsabilidade recairá sobre quem lhe tiver dado causa, que está expresso no artigo 14
da lei de licitações. Ou seja, é uma assertiva que está incompleta. Ao analisar as alternativas, considerando nessa característica incompleta da 4, chegaríamos à conclusão que apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas, indicadas na alternativa B da questão. Ok?